Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na nave TribunaCast, direto de Campos do Jordão, da nossa lindíssima Suíça brasileira. Maravilhosa, né, Sérgio? Maravilhosa. Estamos felizes pela audiência, estamos felizes por vocês estarem nos acompanhando. Bacana demais. Isso é muito importante, é gratificante para nós, porque é o que dissemos, estamos em conectividade, e essa palavra é bonita, hein? Ô, Sérgio, você tá... Conectividade Que com a bacana, sociedade. cara. Então, nós estamos produzindo isso todas as terças-feiras, às 19 horas, tem uma grande apresentação aqui no TribunaCast, para você, tribuneiro, para vocês, tribuneiros, para a nossa audiência. Aproveite aí, entre nas nossas plataformas digitais, né? Acesse lá, ative o sininho, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Manda sua mensagem lá. E uma sugestão também, para Com quem que certeza. você quer que nós, né, convidemos para que participe aqui do Dicas, TribunaCast. né? Vamos Claro, lá. e dicas. Dicas, E por falar, dicas também. e por falar em dicas, nós temos Qual a hoje uma dica de hoje, pessoa, Sérgio? uma sumidade na área médica da cardiologia, né? Um dos médicos mais respeitados do país, né? Inclusive já ouvi muitas vezes aí nos principais emissoras, né? Fornecendo dicas Sim. para as pessoas e é o que nós vamos ter agora, uma consulta, né? Pior, hein, O Sérgio? prazer de ter uma consulta com o doutor Celso Amodeu. Tudo bem, doutor? Como vai o Seja senhor? bem-vindo, Tudo bem, Sérgio. boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom, doutor. Fez boa viagem para Tranquilo, Campos do Jordão? Cheguei cedinho hoje, trabalhamos aqui É. no campo o dia todo. Nós vamos falar muito a respeito disso, porque o senhor tem uma forte ligação com a cidade, terá mais ainda, e no decorrer aí do nosso programa, do nosso bate-papo, nós falaremos disso. Primeiro, gostaria aqui, Tiagão, de apresentar aí, tribuneiros. Sim, vamos Vou ter lá. que usar o óculos dessa vez. Não tem problema, não, Não Sérgio. tem problema. Também Vamos já- lá. Dr. Celso Amodeu, cardiologista e nefrologista, trabalha atualmente no Hospital do Coração em São Paulo, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, foi chefe da seção de hipertensão e nefrologia do Instituto Dante Pazanese, Olha isso. especialização em nefrologia pela Universidade de Virgínia, doutorado em nefrologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso é porque eu Cara, dei na uma boa. enxugada, porque o médico aqui Não, eu tô atualmente é médico da surpreendente. divisão de cardiopatia hipertensiva da disciplina de cardiologia da Unifesp, e médico cardiologista, nefrologista, coordenador de serviço de mapa do Hospital do Coração. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no ano de 2022, inclusive o Queiroga, o ministro da gestão anterior, o ministro da Saúde, fazia parte também disso, era presidente. O senhor era vice-presidente, passou a ser presidente. Em suas atividades profissionais, interagiu com 213 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos, que nós vamos saber Cara, mais para frente quais surpreendente os teu trabalhos. trabalho. Doutor, Surpreendente, doutor. o senhor é uma sumidade na área médica. E eu gostaria de começar com uma questão muito importante, eu tenho certeza que é de interesse de toda a nossa sociedade. O senhor diz aqui que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. E o pior, hein, Tiago? A cada 2 minutos alguém está morrendo no Brasil por infarto agudo do miocárdio, ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, derrame cerebral. Veja bem, Eu tô ficando tribuneiros. nervoso, hein, cara? A cada 2 minutos alguém está morrendo no Brasil por infarto agudo do miocárdio. Doutor, por que está acontecendo isso, doutor? Esse é um grande problema que nós temos de saúde pública, mas não é só no Brasil, é no mundo também. Todo mundo, se você for procurar qual é a primeira causa de morte entre guerras, doenças infecciosas, assassinatos, né, violência, acidentes de trânsito, câncer, todas as doenças que você imagina, o Covid, essa coisa toda, a primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares. Então, isso é um dado muito importante, porque no Brasil
Eu falei para você a cada 2 minutos, é uma forma de dizer, se você olhar a quantidade de minutos que nós temos por ano, divide pelas 300 e tantas mil mortes, vai dar mais ou menos isso, né? Mas se você pegar os atestados de óbitos no Brasil, de gente que morreu de derrame cerebral ou de infarto agudo de miocárdio, sempre você tem três pontos lá. Morreu do quê? Morreu de acidente vascular cerebral, o derrame. Decorrente do quê? Decorrente do quê? No AVC, 80% desses atestados de óbito está escrito lá, que foi decorrente de hipertensão arterial. E 60% dos infartos está escrito lá que decorrente de hipertensão arterial. E aonde vem o grande problema? Hipertensão arterial é uma doença que na população adulta brasileira nós temos em torno de 35% da população hipertensa, e desses hipertensos, somente 40% sabe que tem hipertensão. A grande maioria não sabe, por isso que a gente faz muitos programas de detecção de hipertensão, porque hipertensão não dá sintoma nenhum. Você vai encontrar um monte de gente, e pode ser desde jovem, desde criança, ter hipertensão arterial. Então, biotipo mesmo, né? Precisa medir pressão, existe um fator genético aí muito importante. Então, o indivíduo é hipertenso e ele nem sabe que é. Então, eu falei para vocês que dos que sabem que dá mais ou menos uns 50%, 60% dessa população de hipertensos, em torno de 10% a 15% tem a pressão controlada. A grande maioria não tem a pressão arterial controlada. E quando eu falo controlada, até no jornal aí da Tribuna falei exatamente de um problema muito sério que a gente fala, que é sobre aderência ao tratamento. Então, a aderência ao tratamento não é só tomar remédio. E a aderência ao tratamento é ter um estilo de vida saudável também. Então, esse é o grande problema nosso aqui dentro do Brasil, e as doenças cardiovasculares vão continuar a ser a primeira causa de morte que nós temos no Brasil e no mundo. Veja, nós desenvolvemos tecnologia, nós conseguimos colocar stent, fazer grandes diagnósticos, fazer tudo, e continua sendo a primeira causa. Por quê? Porque o problema é prevenção primária, a educação do povo para ter um estilo de vida saudável. Nós temos um estilo de vida muito, muito errado, entendeu? Então, quando eu falo estilo de vida, eu sei que nós vamos falar bastante coisa sobre isso, mas eu incluo tudo, não é só a parte alimentar, mas é a parte de atividade física, alimentar, e a parte comportamental. Saber dividir o que é trabalho, o que é lazer, o que é família, o que é espiritualidade. Outra coisa muito importante é saber o que é sono. O sono é o melhor mecanismo que faz com que você recarregue as baterias do seu sistema, que a gente chama neurohumoral, que é um sistema de hormônios que controla o aparelho circulatório. E isso daí você refaz de madrugada quando você está dormindo. Você tem fases profundas de sono. O indivíduo que dorme pouco, ele tem pouca fase profunda, não carrega direito as baterias. Isso a curto prazo não tem problema, mas a longo prazo traz todos esses problemas que a gente tem nas doenças cardiovasculares. Quanto ao sono, que o senhor diz, existe alguma recomendação da quantidade disso? De quantas horas, pelo menos, para que a pessoa possa acordar de uma maneira mais disposta, saudável? Olha, eu gosto sempre de contar uma história que, não é, na realidade, é história mesmo. Se você comparar a idade que nós estamos agora, do ponto de desenvolvimento do mundo, e a idade que a gente chama idade pré-histórica, paleolítica, aqueles indivíduos que viviam na época da caverna, aqueles indivíduos viviam na época da caverna, então eles tinham que caçar. Então eles tinham muita atividade física para correr, para caçar. Mas nem sempre eles caçavam a caça que eles queriam. Então, quando eles não conseguiam caçar, eles comiam o que tinha, vegetal, fruta, essas coisas todas. Quando escurecia, eles iam para a caverna, porque vinham os predadores para cima dele. Então, eles respeitavam o ciclo dia-noite. Nós, que somos muito mais desenvolvidos, o que a gente faz? A gente respeita o dia-noite. Eu estou aqui agora com vocês falando, já escureceu, faz 2, 3 horas que escureceu. Então, nós estamos aqui, nós estamos perdendo fase noturna, onde você deveria estar recuperando os seus hormônios para que amanhã a coisa funcione. Quando você acorda de manhã, todos os seus hormônios estão altos, exceção feita a um chamado insulina. E ao longo do dia isso vai diminuindo, vai diminuindo. E aí de noite você vai dormir. Quando você vai dormir, você tem uma fase superficial de sono e fases profundas, que a gente chama de fase REM, de movimento rápido dos olhos. Então nessa fase é a hora que você está produzindo mais hormônios, seu organismo, seus órgãos que produzem essas coisas. Então, se você dormir pouco, você vai ter pouca fase REM. Se você dormir num ambiente com muita claridade, você vai ter pouca fase REM. Muito barulhento, você vai ter pouca fase REM. E o que isso pode acarretar durante o dia? A longo prazo, traz todos os fatores de risco. Interfere com o colesterol, com o metabolismo do colesterol, do açúcar, da pressão arterial. Então, por que aí você tem todos esses fatores de risco? Então, quando a gente vai tratar alguém com hipertensão,
Na realidade, a hipertensão é um fator, ela não é um número, ela é uma doença metabólica, porque ela vem junto com alteração de hormônios e que mexe com insulina que está relacionada com diabetes, que mexe com o colesterol que está relacionado com aquelas placas de gordura que grudam na parede dos vasos. Então, é uma série de coisas. Então, na realidade, não é a questão de a gente sentar aqui hoje e falar, doutor, então como é que eu tenho que comer bem, comer adequadamente? Na realidade, não é dieta, é reeducação alimentar. A pessoa tem que aprender, desde pequeno, a ser educado para ter uma qualidade de vida satisfatória. Eu que mexo com pressão arterial, a gente sempre fala do sal. O sal é o grande vilão. Só que, como é que é essa história do sal? Existia um trabalho que a gente chamava de estudo Intersalt, que eles pegaram 54 amostras populacionais espalhadas em comunidades no mundo todo e foi relacionar o que tinha de sal na urina com a pressão. O sal na urina representava o que ele comia. E eles viram que não tinha que tinha uma relação, mas quando ele excluía aquelas populações da China que comem demais sal e pessoas que comem nada de sal, como as tribos de Yanomamis no norte do nosso país, essa relação desaparecia. Mas o que permanecia? Era a relação de sal, de pressão, com a idade. Então, aqueles indivíduos, você vê o jovem, o adulto e o idoso, quando eles vão envelhecendo, nossa comunidade, nós vamos ficando a pressão que a gente chama de pressão sistólica, a pressão máxima, ela vai aumentando. Se você vive numa dieta sem sal, ou pouco sal, o jovem, o adulto e o idoso têm o mesmo nível de pressão. Existem tribos onde se come pouco sal, você olha o jovem, média pressão, o adulto, o idoso, o mesmo nível de pressão. Se formos compararmos, então, o Brasil em relação ao Japão, por exemplo, porque o que eu vejo, alguns dos japoneses têm uma alimentação muito bem saudável. Cheia de sal. Cheia de sal mesmo? Vixe, nossa, então eu acho que sushi fui enganado. Você sabe que no Japão, o grande problema deles também é câncer de estômago. E existe a relação de excesso de consumo de sal com câncer de estômago. Eu achava que era uma alimentação mais saudável, doutor. Não, é porque eles comem o peixe cru, né? Por isso mesmo? Eu parei de assistir o Globo Repórter. Parei de assistir o Globo Repórter, poxa, porque sempre falava o que nós não deveríamos comer. Obviamente relacionado aí à questão da saúde. Pô, eu que adoro um rodízio de carne, adoro um rodízio, né? O cara pega aquela picanha, aquela maminha, aquele negócio que vem com aquele sangue, aquela coisa. Não gosto muito contra assim. A filé do almoço de hoje? Eu fico preocupado, doutor, porque o que acontece? Sempre eu lembro, minha idade faz eu lembrar do Sérgio Chapelin. Então eu lembro que falava, então não pode comer tanta quantidade de carne e tudo mais. Eu falo, poxa, morri. Porque se eu não conseguir ir numa churrascaria para comer bem mesmo, tô ferrado. E, doutor, isso tem a ver... gostaria que o senhor ainda discorresse sobre essa questão justamente que o Tiagão está falando, da alimentação. Né? A gente come muito mal. Com relação... Dormimos pouco. Celular direto. O mundo é uma corrida incessante para tentar buscar um resultado que a gente nem sabe qual, na verdade. O dia a dia, preocupações com contas a pagar, preocupações com família, preocupações com trabalho. Com tudo. A cabeça pira, na verdade. Ficamos assim, loucos no dia a dia. Isso porque... se for comparar, eu sou de São Paulo também, se for comparar com as cidades grandes, aí pior ainda. Nós estamos falando de uma cidade um tanto quanto bucólica, né? Bela, com seu ar maravilhoso, no verde. Né? Nós não temos isso lá muito em São Paulo. Temos lá em São Paulo, nós temos a Marginal Tietê lá, poluição, enfim, congestionamentos, grandes congestionamentos. Mas, doutor... Eu acho bacana tudo isso, mas ainda insisto, como que nós podemos, se ainda dá tempo da nossa geração, enfim, ter esse tipo de reeducação, né, tanto alimentar, e também com horários relativamente dentro das dicas de saúde, para que nós possamos descansar melhor, para poder ter mais disposição. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito, principalmente dessa questão de comida, porque
vai chegar uma hora, a gente vai poder comer sal, açúcar, carne, enfim, carboidratos, né? Você tocou num ponto que é extremamente relevante, né? A ideia é, dá para mudar? Mudar dá. Agora, precisa ter força de vontade de querer mudar. É que nem o indivíduo que fuma. Dá para parar de fumar? Dá. Eu, quando era jovem, fumava. Depois que eu fiz um curso de cardiologia, que eu vi, que tive aula de pneumologia e de cardiologia na faculdade, falei, não posso continuar fumando. Se eu continuar fumando, eu estou me assassinando. Eu falei, né? É um suicídio. Foi um sacrifício, mas parei. Tanto parei e fiquei um anti-tabaco, que dentro do Dante Pazanese, nesse período que eu trabalhava lá, a gente tinha lá o programa que nós criamos lá de programa antitabagismo. Então, existia um grupo multiprofissional com uma metodologia cognitivo-comportamental que você trazia os pacientes que queriam parar de fumar e a gente tinha sucesso, uns 30% paravam de fumar. Então, isso já era uma grande coisa. Então, precisa saber motivar as pessoas para mudarem. Entendeu? Nós ficamos numa fase de contemplação. Você gosta da carne, você gosta do sal, você gosta desse monte de coisa. Você sabe que muita coisa faz mal, mas você gosta. Então, você contempla. Né? Você fica olhando aquelas coisas tudo gordurosas, você fala, bom, tá bom, você contempla. Então, você precisa estar motivado a se reeducar para fazer esse tipo de alimentação. Ninguém está falando que você tem que comer zero. Não existe dieta. Por exemplo, se eu falar, bom, carne não faz bem em excesso, não, mas então eu vou te cortar toda a carne e vou virar vegetariano. Não é por aí. Você desvia o seu metabolismo para um metabolismo de carboidrato. Com isso, você vai subir glicemia, vai subir triglicéride, que é um tipo de gordura, vai subir tudo. Então, o que precisa ter? Precisa saber, em primeiro lugar, levar em consideração que a gente come muito mais do que precisa. E, a partir daí, você ter em menor quantidade e você poder comer o que você quiser, de acordo com o seu perfil metabólico. Existe uma regra, Não, assim, existe, doutor, em termos de existe um estudo quantidade, sobre isso, né? enquanto quantidade num prato, assim, um arroz, um feijão, existe mais ou menos uma quantidade? Sim, existe porque você tem que ver, é variável de pessoa para pessoa, e você tem que ver pelo seu próprio organismo. Se você ganhar peso, não ganha peso, se você está obeso, não está obeso, é porque você está comendo mais. Eu sempre digo que isso daí, a obesidade, é uma questão matemática. Está entrando mais do que está saindo. Então, você diminui a entrada, você aumenta a saída. Aumentar a saída é fazer atividade física. Diminuir a entrada é ter mais cuidado com o tipo de alimento. O alimento hipercalórico vai dar mais obesidade. Menos calórico vai... Então, se você vai comer, sempre o ideal é que você tenha num prato de comida, que você tenha um pouco de carboidrato, que pode ser pelo arroz, pelo purê, por qualquer coisa, um pouco de proteína, que é uma carne, um peixe, um frango, e um pouco de fibras, né? Que você tem uma salada, você tem legumes, então você tem uma dieta equilibrada, entendeu? Então, não você... É o que eu acho que é a questão de você estar dentro desses rodízios, onde você come muito mais o excesso de proteína do que aquilo que... E isso tem problema. Quando você está equilibrado, dentro do seu intestino, o nosso intestino tem milhões... É o maior ecossistema fechado que nós temos de ser vivo no mundo, que são as bactérias. Então, as bactérias intestinais são trilhões de bactérias que nós temos no intestino. Só que tem as do bem e do mal. Então, tem umas que digerem os seus alimentos e outras que não digerem, que acabam produzindo substâncias que são tóxicas para o organismo, entendeu? Sim. Eu queria aproveitar já esse gancho também sobre um assunto que está muito bem falado nas redes sociais, sobre o jejum intermitente, correto? É isso mesmo? É isso Qual mesmo. que é a visão do senhor, doutor? Eu acho que é uma coisa que funciona. O jejum intermitente é você ficar 12 horas sem comer, Correto. e depois você comer normalmente, não em excesso. Não em excesso. Entendeu? Em Então, qualidade também, né? qualidade também. E esse jejum intermitente ele ajuda a perder peso, ajuda o teu aparelho cardiovascular a funcionar melhor. Aquilo que eu falei, como a gente está sempre exposto a comer muito, você não dá um descanso para o teu organismo do ponto de vista de digestão. Quando você fica um tempo sem comer, você vê, você vai dormir. Quantas vezes a gente não vai dormir, não quer jantar, você vai dormir umas 10 horas, você acorda umas 8 horas da manhã. Então, você dormiu 10 horas no total, né? Das 10 da noite. Das 10 da noite às 8 da manhã, você dormiu umas 10 horas, você já fez quase os 12 horas de jejum intermitente, entendeu? Tem gente que quer fazer durante o dia. Então, a pessoa levanta de manhã, não toma café, não almoça e só vai jantar. Precisa ter boa cabeça para fazer isso, porque senão você faz o quê? Bom, eu não almocei, eu não tomei café, eu não almocei, aí você vai lá e come um montão. Você vai, o que vai geralmente... vai pro rodízio dele. Lá, vai para o meu rodízio, Mas, que por é o que exemplo, geralmente acontece. antes-
a pessoa, ela... Primeiro que não tem um horário, porque, tribuneiros, é bom a gente tá ressaltando aqui de que tudo está ligado justamente nos problemas cardiovasculares, né? É um conjunto, né? Um conjunto. Porque senão aqui parece aqui um papo meio nutricionista, que eu gosto de comer pra caramba, mas aqui é porque o sono, a alimentação, né? Atividade física, tudo isso está dentro desse contexto. É o que acontece. Primeiro que não tem muitos, eu estou me baseando em mim, doutor, não tem um horário para comer, não tem horário certo para nada. Quase não cozinha em casa. Quase não cozinha. Aí chega em casa, por exemplo, às vezes não dá tempo de almoçar. Primeiro que o café é aquele... Tem pessoas, no caso eu parei, porque o meu era esfirra, era salgados, aí cai para o refrigerante, aí não almoça naquele tempo, chega à noite, você fica com fome, tudo aquilo ali, né, aí Sérgio? você quer jantar. Eu queria chegar nesse ponto. É recomendável apenas comer aquele lanchinho para isso ajuda na questão do sono e posteriormente para o organismo, não comidas pesadas, carnes, enfim, à noite, ou isso é mito? Você deve, de manhã cedo, comer como um rei. No almoço, comer como um príncipe. E na janta, como um mendigo. Deu para entender em termos de quantidade? Sim, sim. Essas coisas. Ou eu costumo falar, a primeira refeição você come sozinho, não divide com ninguém. Certo. A segunda refeição você divide com o seu melhor amigo. E a terceira você dá todinha para o seu inimigo. Certo. Entendi, perfeito. É o que você faz isso? Não, então, na verdade, quando eu Porque estava a gente tem que fazer mesmo. Então, quando eu estava na academia, eu fiz um cronograma de treinamento. Às 6 horas da manhã eu tinha que comer 4 ovos, mais pão e leite. Eu não conseguia, doutor. Eu ia treinar, eu quase, sabe? Eu não conseguia. Tanto que é que até hoje, aí eu parei de treinar, estou um tempo sem treinar, e eu estou adepto ao jejum intermitente. Por exemplo, de manhã eu tenho uma dificuldade muito grande em comer. Tá? Eu não consigo. Pelo contrário, eu coloco muita água nesse período. Aí, quando é horário de almoço, realmente, sim, eu faço a minha refeição. Tento fazer o mais saudável possível dentro das nossas possibilidades. Mas, às vezes, é difícil, doutor. E à noite? À noite, eu ainda tenho uma briga Lanche, comigo. pizza, eu cortei um pouco. tudo, essas eu cortei um pouquinho. massa. Então, isso aí... Doutor, todas essas questões, assim, de que dá tempo de nós nos reeducarmos, né? O senhor foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o ex-ministro Queiroga, né, que assumiu na gestão do presidente anterior, aí, do Bolsonaro, ao Ministério da Saúde, o senhor virou presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? Está faltando, então, ainda no que tange essa questão de reeducação alimentar, de uma vida mais saudável, políticas públicas de saúde, campanhas. O senhor acredita que nós ainda estamos engateando nisso? Falta muito. A gente tem um espaço muito pequeno para campanhas. A mídia manda em tudo. Se você olhar, a mídia, a maior parte da população brasileira, ela vai como uma manada, ela vai onde a mídia manda. Você teve experiências recentes em vários campos, político e tudo mais. Correto. Então, até hoje, eu vejo pessoas que vêm fazer comentários de um político A, B, C ou D, baseado em tudo aquilo que a mídia fala. E muitas coisas, eu que convivi com alguns deles, eu vi que não é nada disso, que as coisas são diferentes. Quando você vai lá dentro ver como é que a coisa funciona, você vê que a mídia, ela manipula. Por que eu digo isso? A alimentação é a mesma coisa. A mídia, veja se eu consigo colocar uma propaganda na televisão falando de saúde. Eu, como sociedade, a gente cansou de ir na mídia, pedir espaço na mídia para a gente colocar. A gente conseguia fazer uma entrevista, como você falou, vocês estão sempre na televisão. Na época, dentro da sociedade, era obrigação da gente pedir espaço para ir falar de saúde, para ir falar de tudo mais. Só que se você assistir um programa hoje, você vai ver as propagandas, a quantidade de propaganda de alimentos processados e industrializados, que são ricos em gorduras, ricos em sal, ricos em gordura trans, que é uma coisa que faz muito mal para a saúde, esses produtos
toda hora na televisão, porque quem manda, você vive num regime capitalista, Sim. quem manda é o dinheiro. E nós, como sociedade, não vamos pagar para ficar fazendo propaganda na televisão, mas a indústria de alimentos paga. E vai lá e faz aquela propaganda. Você vê propaganda falando que você tem que comer o prato com alimentação balanceada, com salada, com isso, com aquilo? Não vê. E eu vejo muito programa na televisão de chefe de cozinha famoso. Boa, boa. Agora eu vou fazer. Aí quando eu fico olhando aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Essa manteiga. Põe manteiga para fazer isso aqui. Aqui eu vou fazer o risoto com manteiga. Essa carninha tem que passar a manteiga daqui. Então, realmente fica bom. Eu brinco com meus pacientes. Os pacientes falam, tudo bem, agora me explica, como que eu vou saber que o alimento tem colesterol? Eu falei, é fácil. Põe na boca. Tá gostoso? Gospe, porque tem colesterol. Essa é a verdade. Porque você pegar... Nós somos uma população que nós temos, culturalmente, nós comemos muito sal. Culturalmente. Quando você estava dentro da barriga da sua mãe, você já comia muito sal, porque sua mãe comia sal. Sim. Você já nasce com... Você sempre sendo oferecido muito sal. Então, você veja, eu conto sempre um exemplo muito interessante para você e para os seus tribuneiros aqui. Dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós conseguimos, através do governo do Estado de São Paulo, fazer um programa de alimentação saudável nas escolas. Na época, a comida que eles davam nas escolas públicas era um balde de carne moída com polenta, cheia de sal e gordura, é isso que eles ofereciam para os meninos na escola. Aí nós fizemos, o governo hoje, e até hoje faz isso, ele gasta em torno, acho que 4 milhões de refeições por dia. Perto de São Paulo, em Arujá, perto de Arujá, tem uma central onde recebe todos os alimentos e sai as comidas para o estado de São Paulo todo, para alimentação. E eles colocaram nas escolas públicas do estado até freezers, onde eles colocam essa comida. Então tem carne, tem verdura, tem salada, coloca tudo lá dentro para a criançada comer. Só que dentro da escola tem a cantina também. Sim. Então nós fizemos, sabendo aquilo que tinha dentro no dia falar sobre coração e tudo mais, nós fomos na escola. Eu fui com um grupo lá em São Paulo tem um restaurante famoso da Dona Onça, você já deve ter ouvido falar. Sim. Ela veio cozinhar, nós fizemos uma baita de uma muqueca de peixe deliciosa lá dentro, bem grande. E bem no intervalo da aula, nós colocamos lá fora, mesa, tudo certo, só que do lado tinha o quê? O boteco lá que vendia hambúrguer, batata frita e tudo mais. Acabou a aula, tocou o sino, a molecada foi fila, e não tinha ninguém para comer o peixe. Aí eu fui lá falar com ele, escuta, eu não como peixe, nunca como peixe. E eu falei, mas tua mãe não te dá lanche para você comer na escola? Não, ela me dá o dinheiro. Esse é o problema que você está falando. A praticidade. É muito mais fácil a mãe dar um dinheiro, filho, come na escola porque eu não tenho tempo de fazer o teu lanchinho porque eu tenho que trabalhar. E aí ele pega aquele dinheirinho, vai lá e come o quê? Batata frita, coxinha, hambúrguer, coxinha, tudo essas coisas. É cultural, parece que já é um pouco cultural. E quando cultural. você oferece para ele, eu fiquei surpreso de ver, tem moleque lá que eu não gosto de peixe, nunca comi peixe, minha mãe. Então, quer dizer, não é desde pequeno que você tem que dar sabores diferentes para a criança aprender o que é bom, para ela sentir o sabor das coisas e comer, entendeu? Então, esse é o problema. Eu acho que é difícil, mas é possível você educar as crianças desde pequeno. Se você educar, a pressão não vai subir com a idade. Para cada 20 milímetros de mercúrio, 20 pontos que você sobe na pressão arterial máxima, você dobra o risco cardiovascular. Então, se você tiver uma população que você consiga fazer com que a pressão não suba, você vai quebrar esse mecanismo de doença cardiovascular, primeira causa de morte no Brasil e no mundo. Perfeito, meu doutor. E lá em São Paulo, doutor, como é que é o trabalho lá? Nós temos muitos hipertensos lá, muitos problemas relacionados à questão do coração? Sem dúvida. É a mesma coisa em todo lugar. Aqui em Campos também você tem bastante. Mesmo assim, com essa tranquilidade? Mesmo com essa tranquilidade, é uma tranquilidade, depende de cada pessoa, né? Você tem muita gente que sai de São Paulo, vem morar aqui, já com padrão de vida, e tem outros aqui que tem que sair à luta, que entra dentro desse esquema que você falou. Né? Você está aqui, está contando para mim que você não tem tempo para nada. Pois então, parece que eu não saí da cidade grande. Impressionante. Uma das coisas que o povo também precisa saber, em termos de doença cardiovascular, existe uma relação muito grande com ansiedade e depressão. Entendeu? Estresse. E estresse, uma coisa não é estresse, está estressado e está nervoso, não é isso. Estresse é o cara que existem, eu chamo isso de estresse subliminar. Já aconteceu de eu ver pessoas que vêm com a pressão alta, que na realidade a pressão alta é uma manifestação tardia de fenômenos que já aconteceu lá atrás. Ou seja,
A pessoa vai passando por etapas da vida em que aqueles hormônios que eu falei, que são importantes de manhã, que mantêm o teu vaso aberto, ele vai perdendo aquilo lá, e o vaso vai fechando, ele fica hipertenso. Quando ele fica hipertenso, ele vem ao consultório, aí você vai tirar uma história dele. Aí você vê várias situações. A situação mais comum que eu falei de estresse subliminar. O indivíduo tem uma posição social alta. É diretor de uma empresa, está ganhando bem, com isso ele põe os filhos na melhor escola, carro para todo mundo, viagem para a Europa todo ano, tudo que eles querem. A esposa tem o que quer, tá, padrão de vida. De repente começa crise econômica, começa a fechar a empresa, começa a ser despedido, geralmente eles cortam os grandes salários. Aí um cara desse, ele não foi mandado embora, mas só de pensar que ele possa vir a perder a posição e o que vai acontecer com a família dele, ele começa a ficar estressado. E aí ele vai fazer o quê? Vai querer diminuir o estresse. Como é que se diminui o estresse? Como é que se diminui a ansiedade? Fumando, bebendo, comendo mais. Coisa que melhor diminui a ansiedade é comida. Quando você come muito, que você falou, a barriga estufa, você diminui a ansiedade. Você vem na saciedade, a ansiedade é baixa, entendeu? Então, tudo isso é problema que a gente tem. Não tem a relação de... E outra coisa, e depressão? Nós temos uma infinidade de pessoas com depressão, nos mais diferentes graus. E isso tem relação direta com doença cardiovascular. Isso não é isso aí não é nem isso mesmo, Thiago. Isso não é nenhuma questão de ser Campos do Jordão por ser uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes ou São Paulo de milhões e milhões de habitantes. Nós temos aqui em Campos do Jordão, né, Thiago? Doutor, nós temos aqui um índice ainda de suicídio que é alarmante. Nós tivemos aí recentemente, semana passada, né, um corretor de imóveis, né, que era daqui, mas estava numa região do Vale, que por questões aí de depressão, né, acabou tirando a própria vida. Nós temos uma geração de jovens aqui, né, tirando a própria vida. Então nós temos mesmo quando a gente fala dessa cidade bela, bonita, né, aplausível, enfim, né, tem essas questões aí que envolvem aí. Mas doutor, quais são os sintomas aí? Como é que... Porque difícil, o cara só vai no hospital ali... Quando sente alguma coisa, entendeu? O cara, e até fica com medo de ir. Eu já me coloco nessa posição. Não. O cara já fica até com medo de ir fazer um check-up, porque, se eu for no hospital... Nós vamos. Se eu for no hospital, eu vou encontrar... Vou arrumar quem pra minha procura cabeça. Quem procura acha. Como é que é, doutor? O cara só vai mesmo aí quando está... Quais são os sintomas? Dessa dor no peito, suador... Não, veja, como é que a gente detecta o ideal, isso? A gente sempre recomenda que você faça o seu check-up regular, faça pelo menos uma avaliação com um clínico geral, onde você vai ter uma série de exames para ver, porque todos esses fatores de risco que eu estou falando não dão sintoma. Colesterol alto não dá sintoma nenhum. Pressão alta não dá sintoma nenhuma. Açúcar elevado só quando está mais avançado, mas no começo você fica com açúcar elevado no sangue, não dá sintoma nenhum. Essas três coisas podem provocar um infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral, a insuficiência renal. Então, às vezes, o indivíduo só vai saber que ele tem esse fator depois quando ele desenvolve já arrombou a porta, já está com infarto, com AVC e tudo mais. Por isso que é necessário fazer a avaliação. Aí você pergunta quando? Desde jovem, principalmente se tem história na família. Se tem história na família, pai morreu de infarto antes dos 50 anos, a mãe antes dos 55, ou teve acidente vascular cerebral. Essas são as pessoas que bem precocemente têm que ser avaliadas, porque existe a relação genética. Se seu pai teve um problema com 70, 75 anos, não tem a relação genética, mas se ele teve... Está cheio de colegas que eu conheço aí que o pai infartou aos 40 anos, está vivo, mas teve infarto aos 40. Então, ele tem que se cuidar, porque ele traz essa genética do pai dele, entendeu? Uma certa predisposição. E nós, muitos já ouviram a questão do infarto. Existe mesmo essa relação de idades, doutor? Porque a gente vê quando... Eu não sei se até os 30 anos, 40 anos, o infarto pode ser... fulminante, digamos assim. A gente sabe que o infarto está pegando idades mais jovens. Hoje eu pego um cara de 20 e poucos anos de idade infartando. É verdade. Isso é verdade. Então, isso está vindo. Por quê? Por causa de tudo isso que você acabou de falar.
Esse estilo de vida que você falou leva a essas complicações que a gente tem. Se o cara nasceu numa família que tem esse fator genético, ter ou não o problema mais cedo ou mais tarde depende do estilo de vida dele. Se ele tem um estilo de vida mais ativo e tudo mais, cuidando de tudo isso que a gente comentou, ele pode até ter a carga genética para a doença, mas não vir a ter a doença. Ou se tiver, vai ter numa fase muito avançada da vida, num grau muito mais simples para se tratar, entendeu? Certo. Doutor, infarto e ataque cardíaco tem muita diferença? Tem alguma Ataque cardíaco é um correlação? nome sensulato. Ataque cardíaco pode ser qualquer coisa. Normalmente a gente vai ter um ataque cardíaco, é um infarto agudo do miocárdio, mas você pode ter uma arritmia grave, é um ataque cardíaco. Você pode ter uma fibrilação, que a gente chama de uma arritmia da hipertensão, que a gente chama de fibrilação atrial, isso pode ser um ataque cardíaco. Então, na realidade, é melhor se definir especificamente o que é esse ataque cardíaco. É um infarto, é uma insuficiência cardíaca, é uma arritmia, entendeu? Certo. É isso que a gente tem que separar bem. E aproveita aí, qual a relação de altitude para pessoas que têm problema de hipertensão? Isso tem realmente a ver? Muita gente fala, não, a nível do mar, ou Isso, na montanha. é bem popular mesmo. O que a gente não tem muito trabalho em cima desse aspecto. O que a gente sabe é, a nível de... Tem vários pacientes que vêm para a montanha, tem mais hipertensão. Vai para o mar, tem menos hipertensão. E tem outros que perguntam para mim, por que no mar a pressão sobe mais? Porque, na realidade, não é a altura, é o estilo de vida que ele leva. O indivíduo vai para a praia, toma todas, come, nunca bebe sozinho, sempre toma coisa salgada, aí vem com a pressão alta e fala que foi a altura que fez aquilo lá. Não é, entendeu? E a mesma coisa aqui, né? Agora, aqui você tem um ar mais rarefeito. Essa é a diferença do... Quanto mais alto você está, o ar é mais rarefeito. Por isso que no passado se tratava tuberculose aqui, porque se acreditava que o ar sendo mais rarefeito, tinha menos oxigênio e matava as bactérias lá dentro do pulmão, entendeu? Porque faltava oxigênio, mesmo o indivíduo respirando, tinha menos do que nas outras cidades. Então, era uma das formas que se tratava em cidades mais altas a tuberculose. E por falar em altitude, né? Por falar de Campos do Jordão, o intuito aqui também, tribuneiros, a gente está batendo esse papo bacana, genial com o nosso querido doutor Celso Amodeo, né, que aliás é mais do que uma consulta aí que nós estamos fazendo aqui com o doutor. Eu já vou pegar o telefone já dele. Vamos pegar o telefone. Não, inclusive, doutor, nós temos aqui, conversando com muitos amigos, a gente fez muitos contatos, né? O próprio parceiro nosso, que é o Arnold Strass, ligado ao Savoy, o Hotel Savoy, inclusive as portas estão abertas lá para o senhor. Muito tá? obrigado. Ele me ligou pedindo o seu telefone. Nós temos aqui também o Humberto, da Futimania também, e a gente está fazendo toda essa divulgação, porque nós sabemos da importância, temos muitos profissionais, muitos médicos aqui altamente qualificados, né? Então sempre é bom enaltecê-los, porque realmente são. Vieram muitos, nós temos aqui, que são colunistas nossos, o Dr. Paulo Cosupoli, né? Nós temos outros médicos, inclusive tivemos aí, saudoso, Marco Aracaque, doutor Marco Aracaque. O senhor tem uma relação com o doutor, o senhor teve uma relação boa com o doutor Marco Aracaque. Marco é um grande amigo. Nós fizemos residência junto. A dupla que trabalhava junto na residência era eu e ele. Quando nós nos formamos na residência, o Marco veio para Campos trabalhar e eu fui embora para os Estados Unidos. Eu fiquei 5 anos fora. E nisso a gente colou. Quando eu voltei, eu vinha para Campos, porque Campos eu tenho, para você perguntar para mim qual é a relação. Primeiro, a relação começou antes de Marco. Por quê? Porque a minha esposa, na realidade, a minha esposa veio depois do Marco. Então, a minha esposa é natural de Campos, nasceu aqui em Campos do Jordão. E nós adoramos Campos do Jordão. Então, a gente vinha todo ano, pelo menos uma vez em julho, eu estava aqui em Campos do Jordão. E eu ia tirar o Marco do consultório, vamos passear. Eu adorava aqui. Então, e depois aconteceu o que aconteceu com o Dr. Marco, pegou Covid, teve todas essas complicações. Sim. E a gente se conhece, os meninos desde pequeno, família muito amiga. Eu sempre brinco muito, falo com eles até hoje, que é a família japonesa mais italiana que eu já vi na minha vida. Porque uma vez eu fui almoçar na casa do Marco, o pai dele trabalhava, era administrador do palácio, tinha casa. Aí eu peguei aquela mesa assim, o pai na ponta, aquele monte de filho aqui, filha, criança, neto, um monte de gente, nós sentados,
todo mundo falando ao mesmo tempo, se abraçando, se beijando. E eu falei para minha mulher, isso não é japonês. Mas eu tive, O Marco era eu fora de tive série. o Marco é fantástico, eu tive uma oportunidade de estar com ele numa feijoada, né? E foi muito bacana, e a esposa, todos são geniais, né? Nos tratam tão bem, e eu via que ele só olhava o pessoal e comia bem, e comia feijoada, e aquela gente parecia mesmo, né? Italianos, Tudo né? italiano. Conversando, né? Mas aí o senhor, então tem mais alguma coisa aí com Campos do Jordão? Que Além bacana. dessa ligação de vir uma vez por ano, sempre está Havia aqui a mais, muito esposa, a mais. patroa sendo de Campos do Jordão. Qual o nome da patroa, doutor? Vera. Dona Vera, ser de Campos do Jordão. O senhor está montando aí um consultório, é isso, Tiago? Pelo que passaram para nós aqui, de fato, Mont- já está montando não, já tá pronto. Está com, já Não, está então, pronto. veja, por que eu vim para cá? Eu, com toda essa história, na realidade, você falou assim, o currículo depende da idade. Eu já estou avançado aqui, eu falei que eu já estou... Que isso, doutor, vai Eu curar já- muito coração Eu já ainda. entrei agora com todas essas coisas de sociedade, que a gente sempre participou na vida Certo. associativa. Hoje entrei na ordem do Javali, né? Eu ganhei troféu, faixa, tudo do Javali, né? O pessoal, o que é o Javali? É que eu javali alguma coisa, hoje não vai mais nada. Então a gente brinca muito com isso daí, né? E eu estava me aposentando, trabalhando agora na vida privada, lá em São Paulo, quando o Marco, infelizmente, tinha pego Covid, nós trouxemos ele levamos para São Paulo, acompanhei o período todo lá com ele, e infelizmente Covid foi isso, nós ceifou a vida de um monte de gente, médicos, que eu perdi colegas médicos impressionantes. E o Marco foi uma perda irreparável. Aí a família me falou que tinha o consultório e tinha uma série de indivíduos que tinha retorno e não sabia o que fazer. Eu falei, não, eu vou lá atender. E depois eu fui ficando. E hoje está assim, se eu quiser ir embora, os pacientes não deixam. Não, pelo amor de Deus, não vai embora. Fica aqui, doutor. Que bom, doutor. E onde está localizado? Não, lá? eu não montei consultório. Eu estou na consultório que era do Marco Aracaki. Sim, mas Na Pereira Barreto. na Pereira Barreto, Isso. Então né? é uma casa, já está lá o consultório Já. dele. E o que eu percebo, boa parte dos pacientes eram dele que vem vindo, o Marco era mais que médico. O Marco era um sacerdote, ele era conselheiro familiar, e o pessoal simplesmente idolatrava o Marco. Então, sem essa dúvida. é uma tarefa grande para nós, Ligação Sim, boa pra ele tinha pegar. com o Campos, porque né? ele é insubstituível. entendeu? O senhor veio para não deixar os pacientes. E aí eu fui ficando, entendeu? Então eu gosto muito daqui, eu venho, toda semana eu venho para cá. O senhor vem quantos dias por semana aqui? Depende do movimento. Do movimento. A princípio, minha ideia era vir 2 vezes por semana aqui, ficar, por exemplo, quinta e sexta, sábado e domingo curtir Campo do Jordão, Descansar segunda-feira um de pouco. manhã ir embora para São Paulo, trabalhar segunda, terça e quarta em São Paulo, e quinta-feira vir para cá de novo. Essa é a minha proposta. Mas isso precisa ter, né, movimento. O consultório está indo bem, mas eu percebo que é uma situação bem diferente de ser médico aqui, médico do interior, de Campos, do que ser médico em São Paulo. Em São Paulo você tem uma outra estrutura. Um negócio muito difícil. E aqui não, Por você quê? fala, Pela demanda? não, mas aqui você fala, eu sou especialista. Chega tudo para você. Chega ortopedia, chega mulher Eu grávida, imagino, doutor. chega imagino. indivíduo deprimido, chega, de vez em quando chega um infarto, mas Chega um infarto de vez em ainda. quando chega alguma coisa. Dentro da área. Aqui eu vi que você tem que estar fazendo clínica geral. Clínica geral você faz aqui, entendeu? Então, não adianta você falar, porque lá em São Paulo é verdade, o paciente vem no cardiologista porque ele quer o cardiologista. Se ele fala para você outra situação, fala, vai ali naquele outro que é outro médico. Aqui não, aqui tem tudo. Mas sabe que eu acho que é um pouco cultural também? Porque nós temos histórias aí, igualmente do rapaz da farmácia, o Zé João. O Zé João. Então, o Campos tem O senhor- muito o senhor não ouviu falar do Nunca Zé ouviu João, falar né? Eu já dele? imagino o que é que você Zé está falando. João- Sabe por quê? Aqui em Campos eu já fui na farmácia comprar alguma coisa, aí eu vi o cara chegando lá falando pro balconista, não é pro farmacêutico, pro Certo. balconista. Porque o balconista não é farmacêutico. Falando para ele, olha, eu estou assim, toma esse. Esse aqui não, toma, mas esse aqui não, esse não. E eu só olhando, eu falei, meu Deus do céu. Tem Mas muito disso tem aqui, muito disso. doutor. Mas Campos está mudando, Sérgio. O lendário Zé João, eles eram donos agora recentemente, fecharam era a drogaria Santo Antônio. Então o Zé João é tido, hein,
o médico da família. Então, tem muito disso que o senhor falou. Às vezes a pessoa ela vai na farmácia, né? E aí ela acaba se automedicando, né? Ela acha que está com alguma... que não é... Sim, verdade. ela dá o seu próprio diagnóstico, né? Do que ela tem, ela acha que... E aí, dentro dessa curiosidade, aspirina é lenda, né? Dizem que tomar aspirina, uma por dia, que melhora a AS, todas essas... ácido acetil salicílico. Veja, a nossa medicina, a medicina que eu pratico, é a medicina baseada em evidências. Então, tudo que eu vou prescrever, o remédio que eu vou dar, eu sei que existe trabalho dizendo que, dando esse remédio para um grupo e outro grupo não tomando o remédio, o efeito é esse, o efeito é aquele. Então, você já sabe. A gente sabe tudo disso. Aspirina, a gente sabe que é naquilo que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, o indivíduo que já teve infarto, ou o indivíduo que já teve um AVC, se ele não tiver contraindicação ao medicamento, tem que tomar para o resto da vida. E a aspirina infantil, que a gente chama, que tem que tomar, não precisa tomar dose grande. 100 Mas miligramas. isso se o paciente teve... Já teve. Você já teve. No indivíduo que não teve infarto, aí é uma separação. Se ele é uma pessoa que não teve infarto, mas é um indivíduo que tem comorbidades que o colocam de alto risco, por exemplo, um diabético com complicações, aí acima de 50 anos de idade, esse indivíduo, existe alguma coisa que fala, pode dar que é bom. Mas também, se não der, para esse ainda não é uma coisa tão forte quanto na prevenção secundária. Entendeu? Então, mas eu vejo muita gente chegando no consultório, estou tomando aspirina, o cara tem 30 anos de idade, não, falar que tem que tomar aspirina, estou tendo mais infarto em jovem, estou tomando aspirina. Não é assim, não. Não é, tá vendo? Fica se automedicando. Você chegou a falar uma vez de AS, não foi? AS? A minha mãe é o seguinte, ela trabalhou muitos anos na área também da saúde, também tem o primo meu que é médico, primas, médica lá em Indaiatuba, e ela sempre foi da parte mais antiga da enfermagem. E ela falou assim, ó, você é uma pessoa que tem que tomar S. Isso é o que se falava no passado. Eu já tô aqui, ó, já tô... Parece Sérgio. aquelas questões aí de simpatias, né? Não, então, o cara tem alguma ver. coisa... Vamos fazer uma simpatia aqui. Mas, doutor, voltando de novo aí nessa questão, que é interessante para a cidade como um todo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais do consultório lá na Pereira Barreto, né? Então, na verdade, o senhor está aqui tratando ainda os pacientes que eram do Dr. Marcos. Tem alguns que agora novos, acabaram né? sendo, né, paciente os novo, pacientes novos. Mas tem muito paciente. O Marco atendia não só Campos do Jordão, mas todo o sul de Minas. Tem pacientes que vêm do sul de Minas para cá. Sim. Não cidades, só Campos. Não, né? deu várias cidades. Uma referência. Para cá. Ele, sem dúvida, era uma referência. Uma referência. Né? Alguns continuam, mas o médico ele não transfere consultório. É diferente de você ser dono de uma empresa, aí você passa para o teu filho, a empresa você continua tocando, o filho continua tocando. O médico não é ele, eu vou me aposentar, eu passo o consultório para o meu filho e ele toca tudo igual. Os pacientes vão para outro. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? O Marco, ele é... Mas mesmo assim, tem clientela, a pessoa precisa de atendimento. Entendeu? E lá, no consultório, quais são as especialidades? Não, no consultório eu estou atendendo solo. E a gente tem alguns exames complementares, como Holter, mapa, eletro, essas coisas que a gente faz, né? Mas, de modo geral, eu não costumo... Não dá tempo, porque como eu venho pouco tempo, eu não consigo... A gente tem ergometria lá, que faz teste ergométrico, mas não dá para eu ficar fazendo teste ergométrico se eu deixar de atender os pacientes, né? O Marco vivia aqui. Então, ele tinha o dia que ele fazia teste, o dia que ele fazia eco, o dia que ele fazia outras coisas. Aqui a gente já tem, aqui na cidade hoje, pessoal que faz. Então, eu encaminho... Eu peço aqui, o pessoal faz. Doutor, aqui em Campos do Jordão, existe algo que eu gosto de fazer muito, né? Que são comer. Além de comer. Olha, achei um que, ó... Caminhadas. Aqui se faz muita caminhada, aqui é prazeroso. Desce lá pro Belvedere, ou vai pro Capivari, tudo isso para a mente, para o espírito. Existe alguma diferença entre caminhar e correr, o que pode, o que não pode, como é que a pessoa ela pode se preparar, né, realmente para fazer esse tipo de exercício, se tem alguma regra nisso, porque de repente a pessoa está lá, ela não
não passou cheio por de gente. uma Morre no exercício. checagem, né? E tem muitas pessoas que Aí vai morrem lá no e- exercício. Aí, aproveitando o gancho também, a academia, que o Thiago disse, morre. O que precisa ser feito? Então, se você for caminhar, não precisa de médico. Você caminha normalmente. Então, pode caminhar. E o ideal de caminhada para o indivíduo ter um condicionamento cardiovascular é você caminhar pelo menos 40 minutos, 5 vezes por semana. Pelo menos. Você fala, não, mas eu caminho 1 hora, 2 horas, melhor ainda. Entendeu? Mas pelo menos isso. Agora, atividade física, ir para academia, puxar ferro, fazer esteira, ou aqui sair correndo, Crossfit. aí precisa ter uma avaliação médica. Ah, mas eu sou jovem. Também. Você está cansado de ver jogador de futebol que morre no campo. Entendeu? Nós já tive vários casos de jogador que morreu no campo, teve uma arritmia. Por quê? Ele tinha uma estenose aórtica, E não sabia. não sabia que tinha, estava numa fase que não tinha sintoma, só que ele continuou treinando, aquilo progrediu e ele teve o problema, entendeu? Então, acontece muito desse tipo de coisa. Então, a gente recomenda que todo indivíduo... você pegar uma pessoa de idade, eu quero caminhar. Pode caminhar, é só não sair correndo. Mas a gente caminha, não tem problema. Se você está caminhando, está sentindo mal, é diferente. Você caminha, sente bem, não tem problema. Agora, correr, fazer academia, precisa ter uma avaliação médica, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente tem uns amigos aqui que nós estamos chamando SAMU, nós estamos chamando já ambulância. O cara vai jogar bola, já não aguenta mais, você tem que estar... tipo eu, né? Você tem que estar com o SAMU já. Uma das coisas piores que acontece muito, é o atleta de final de semana. O cara Vendo, que trabalha Sérgio? que nem você a semana toda, vamos pro jogar uma rachão, bolinha, vamos pro vamos jogar rachão bola. no domingo no campo. É mesmo, né, Aí doutor? você vai lá pro campo jogar, bom, hoje eu trabalhei muita semana toda, vou lá para jogar. Aí que você se ferra. Aí já volta com o braço quebrado, Tem uma perna, muitas, estiramento. Não, fora... ocorrem muitas mortes assim? Muito. É. Muito. É o atleta de final de semana. Atleta de final de semana, isso é de livro. É, o Tem cara, coisa- é verdade. Sérgio, né? vamos pra academia. Porque assim, se você não faz um check-up, se você não é exames, passa por exames, é meio que brincar com a sorte, né? Sem Porque dúvida. você não sabe o que você tem, né? Não sabe como é que está o seu coraçãozinho, como é que está o seu organismo, e aí você está, esse exemplo que o doutor citou, está num sítio, está lá, churrasco, Verdade. bebida, E vai jogar bola. e vai jogar bola. O cara pode acabar ali. Precisa fazer a avaliação direitinho. Precisa fazer a avaliação, né? Sem dúvida. O que, mais uma vez, entramos naquela questão de falta de políticas públicas, né, de saúde, né? E o senhor cita, a própria mídia deveria ter um espaço mais abrangente ou se colocar à disposição para isso. Eu sempre que tive a oportunidade de falar com o governo, a gente fala isso. O que você gasta em tratamento de infarto, AVC, essas coisas todas, complicações, você gasta uma nota em terapia intensiva, essa coisa toda. O que você gastaria em educar as pessoas a ter um estilo de vida saudável? Muito menos. E o impacto é muito maior, porque você está trabalhando com milhões de pessoas que vão ter um estilo de vida e vão diminuir a chance de ter um infarto. Então, economicamente falando, é mais vantagem você investir em prevenção. Você vai pegar hoje todos os convênios que tem por aí, os convênios mais inteligentes montaram equipes que ligam para você para perguntar se você está bem. Olha, eu vou te acompanhar, pede para você fazer os exames periodicamente. Tem gente que, se você fizer o exame e tratar direitinho, até existe um projeto de baixar o preço do convênio para quem está fazendo tratamento direito. Porque vai usar menos. Interessante. Entendeu? Então, tem essas coisas. Sem Doutor, dúvida. eu tenho uma curiosidade aqui. O senhor citamos aqui no decorrer da nosso bate-papo a questão da pandemia. Parecia, doutor, morreram, obviamente, poxa, milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, enfim, o mundo ficou horrorizado. Mas, doutor, a impressão que dava no decorrer, antes da vacina, tá? Antes da vacina, era que não se morria mais de infarto, de absolutamente mais nada, a não ser da Covid, né? Obviamente, parece ser uma impressão minha. Não. Os casos, eles foram subnotificados? Como é que foi essa questão dessas estatísticas? Uma coisa, aquilo que eu acabei de falar para você. Mídia. Entendeu? Infarto continuou matando mais, ninguém falou nada, porque não vende, né? Está acostumado. Agora, Covid assusta. O medo trouxe o povo a ir na mídia. Então, isso é mídia.
entendeu? Agora, que é verdade que umas coisas, o que aconteceu? Mudou o cenário da doença cardiovascular com o Covid. Por quê? Muitos serviços que atendiam pacientes na prevenção cardiovascular passaram a não atender para atender Covid. Então, teve gente que era cliente de determinado hospital, não conseguia entrar porque não. Não adianta, eu vim fazer o meu check-up. Não adianta, porque aqui é só Covid. Então, ele não tinha onde procurar. E tinha o medo de sair de casa. Então, diminuiu a incidência de infarto agudo do miocárdio nos hospitais. E aumentou em 12% ou 15% a infarto agudo do miocárdio em casa. O cara morrer em casa. Aí vem ansiedade. Por quê? Porque o cara não vai procurar. Ele começa a ter dor no peito. Não, mas tem Covid, eu vou esperar, não vou. O cara acha até que é Covid. Não, ele tem a dor, pode ser. Mas, na concepção dele. Não, mas ele, mesmo que ele está com um problema, não, eu vou esperar, para se passar eu não vou no hospital, porque eu tenho medo, que lá está cheio de Covid. Medo de ir para não pegar. Eu vou lá e pego Covid. Então, morreu muito mais gente em casa do que morria antes. Porque o infarto, na realidade, eu falo sempre assim, que músculo é tempo. O tempo é músculo. Ou seja, se você tem uma dor aguda, você tem que ir no médico. Tem que procurar o pronto atendimento. Aconteceu isso. Porque se você chegar lá rápido, nas primeiras 2 horas, dá tempo de recuperar o teu vaso, reabrir o vaso e não perder músculo, entendeu? E com isso você não desenvolve insuficiência cardíaca. Aconteceu isso com meu pai há cerca de 8 anos, e o médico lá no Hospital Estela Maris, em Guarulhos, ele mora bem próximo do hospital, e ele disse que foi a chegada, o sentir aquela dor, e a chegada, o tempo para chegar no hospital foi fundamental para que hoje ele estivesse fortão aí, firme, fazendo esteira. Foi fundamental. Se não fosse isso, realmente ele teria falecido. Então foi a agilidade. Mas então, doutor, nessa questão do infarto aí, que é curioso isso mesmo, parecia que só se morria de Covid. Né? E até, realmente, soou estranho isso. Parecia que todas as outras doenças, principalmente cardiovasculares, elas não existiam mais. Né? Quando, na verdade, corríamos o risco nessa contagem de mortos no Brasil, especificamente no Brasil, dessas notificações serem erradas, de que a pessoa morreu em casa, não era Covid. Então, colocamos tudo no mesmo... Está cheio de atestado de óbito que meteram lá Covid e o cara vai enterrado como Covid e teve outra coisa. Pode ser que nessas 600 e poucas mil pessoas nós tivéssemos ali... Não dá para precisar. Não dá, né? Porque você pode ter certeza que teve gente que foi colocada... Eu cansei de ver gente que o cara não tinha Covid e foi colocado lá que ele teve Covid. Né? Você viu muita reportagem? Sim, muitas reportagens aí. E a questão dos medicamentos na época, toda aquela confusão, né? Muito falado, né? Jair Bolsonaro, como é? Hidroxicloroquina e não sei o que e tal. Existia uma verdade nisso, doutor? Não, então, é o que eu estou te falando. Nós, baseado na medicina, a medicina baseada em evidências, nenhum remédio de tudo aquilo que se falava funcionava. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu tive Covid logo no começo. Na pior hora, porque ninguém sabia nada, era aquela história de que vai correndo porque se não dá tempo de chegar no hospital, e eu tinha pulmão comprometido, tinha essas coisas, vai ficar internado. Eu falei, olha, eu tenho oxímetro, eu moro aqui do lado, eu vou ficar internado na minha casa. Qualquer coisa eu venho correndo para cá. Não vai dar tempo, eu corro risco. Aí cheguei em casa, liguei a televisão, aparece o nosso prefeito, que Deus o tenha, que faleceu já, Covas, dizendo na televisão que tinha um grande problema com a pandemia, porque não tinha caixão para enterrar as pessoas que morriam. Mas que ele já tinha encomendado, estava chegando 3 mil caixões. Foi horrível aquilo. Que imagem. Minha esposa do lado, eu falei, olha, não se preocupa, que agora eu já tenho caixão e vou cair aqui, entendeu? Mas é tipo da notícia, que é o que você falou do serviço público. Isso não é notícia para discutir na televisão, não, mídia. Não. É dentro do seu secretariado. Está faltando isso, eu vou pegar. Mas não é um negócio desse, e ele mostrou mesmo os caixões mostrou chegando. Tudo lá, olha, isso era mídia. Imagina a gente que estava tendo problema, né? Então, era um negócio muito sério. E eu vou te falar, então, o que eu iria te contar. Quando eu tive isso, nós não tínhamos informação nenhuma. Então, todo mundo pergunta para mim, assim, eu pensei que você ia perguntar isso para mim agora.
Tá bom, o senhor Fique à tomou o vontade, quê? doutor. O senhor tomou o quê? Aí eu falei assim, é mais Eu já fácil. ia chegar lá, doutor. É mais fácil. Tomou o quê? Eu já ia chegar lá, doutor. Faz a Você pergunta. tomou. Eu falei, naquela época, a única coisa que eu não tomei foi criolina. O resto... Tudo. Em Mas dose e dupla. Quais eram os aqui? Isso. Ivermectina, como é que é? Ivermectina, cloroquina, um monte de coisa. Aí tem um detalhe. Eu sabia que era uma grande explosão inflamatória que isso produzia. E a gente sabe que inflamação se reduz com corticoide. Então, eu tenho quase certeza que fui um dos primeiros a ficar tomando corticoide. Quando os médicos que me atenderam viram, parte dizia, você é um louco, porque o corticoide diminui a resistência, o vírus vai te atacar mais. O outro falava assim para mim, não, eu acho que você fez bem, só que você está com dose baixa, dobra a dose. Opa, porque olha isso é isso. uma... E hoje a gente sabe que parte do tratamento, quando o cara chega, é você dar corticoide para ele. Então, muita coisa me ajudou foi corticoide. Sem dúvida. Sim, então... E outra coisa que ajudava muito, que as pessoas esquecem, quando você tem o pulmão comprometido, logo no começo, é muita fisioterapia. Muita fisioterapia. A pessoa fica com medo de respirar e vai ficando cada vez mais. Vai, Aí vem a questão da pressão da mídia, aí vem o lado do estresse também. E a pergunta Que imagine, Total. imagine a explosão, você ruim, Não, e você, né? A eu televisão, senti isso. a família, você fala, meu, Não, você começa vou a morrer. pensar, Os acabou. caixões do prefeito. Você, Eu vou você morrer. começa a pensar, acabou o mundo. Acabou o mundo. Acabou o mundo. E a pergunta que não quer se calar, agora vai, doutor. Melhorou? Isso foi crucial para o senhor estava com os pulmões comprometidos e com esses medicamentos foi... Não, eu não sei se foi os medicamentos, porque muita gente que não tomou remédio nenhum sarou também, entendeu? Então é o que a gente fala. Os trabalhos que a gente fez mostraram o seguinte: ivermectina não funciona, mostrou cloroquina não funciona, mas as pessoas tomaram. Eu tomei, porque a gente não sabia o que era. Até entendeu? o secretário de Estado de Saúde Com tomou. certeza, isso, com certeza. Entendeu? Tomou. Davi Whip. Todos tomaram. Então, mas é porque houve menos. Então, por que era essa guerra? Se fosse hoje, você fala, você iria tomar? Não, hoje não. Porque a gente tem as evidências. Mas naquela época não tinha esses trabalhos dizendo que esse funciona, esse não funciona. Entendeu? Era o começo. Acho que nem fechar as coisas iriam fechar da E o forma que foram fechadas. E o senhor que participou aí podemos dizer assim, trabalhos científicos, né? Essa questão da vacina, doutor, essa vacina ela foi produzida em tempo recorde, né? Deixa eu Isso explicar uma realmente é eficaz, doutor? Não, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vejo até hoje, tem as dúvidas. Hoje mesmo, veio gente no consultório perguntar, toma ou não toma essa bivalente que veio? Aham. Eu acho o seguinte, na época da pandemia, era uma guerra. Em guerra, você não espera escolher a arma, você atira o que você tiver na mão. Certo? Nessa situação, quando você vai fazer uma vacina, demora em torno de 10 anos para você liberar ela para o mercado. Por quê? Porque uma coisa é você fazer rapidamente, você mostra se ela funciona ou não funciona. Outra coisa é a segurança, a curto, médio e longo prazo da vacina. Você viu que hoje, até hoje, vacina para AIDS, vacina para dengue, está tudo em estudo, já estava há mais de 10 anos que está aí, então ainda estão estudando. Porque nós não tivemos uma grande pandemia. Só que aqui não. Então o que eles fizeram? Gente, está morrendo gente demais. Aí pega a vacina, testa. Funcionou. No período de curto de tempo. Teve efeito adverso? Não, não teve. Então toma. E aí todo mundo tomou e baixou. Foi a salvação, entendeu? Eu acho que é por aí. Aí tem outro detalhe. Agora, nós não estamos em pandemia. Certo? Então, fica a critério de cada um tomar ou não tomar. A orientação dos infectologistas, das pessoas, é que tem que tomar. Porque, na realidade, essa vacina bivalente que tem hoje é você pegar o vírus do ano passado e fazer a vacina de hoje. Mas hoje você já mudou o vírus. Mas eu, contra esse argumento, eu falo, quando as pessoas vêm me falar, eu falo, a vacina da gripe é a mesma coisa. A vacina da gripe que você toma hoje são os vírus que deram gripe o ano passado. Que interessante, né? Faz Sérgio? a vacina e vem da hoje. E a quantidade de vírus do ano passado que está hoje? Praticamente nenhuma, mas tem outros vírus. E foi mostrado que mesmo assim ela protege. Por isso, e também por isso que você vê muita gente fala, pô, tomei a vacina e peguei gripe. Mas então, a impressão que dá, o senhor está falando, a vacina é importante e tal, mas
parece também que sumiram todas as campanhas aí, né? Para que, assim, ainda existe, vê algumas emissoras, alguma coisinha assim, mas não de uma forma tão firme, tão agressiva, que precisa, porque senão, olha, vai ocasionar isso. Parece que acabou, parece que não existe mais. A Covid foi para o espaço, não existe mais. É uma questão de política, né? Eu vi a nossa ministra que entrou agora falando que estavam as campanhas, agora chegou essa bivalente, está indo por faixa etária, mas não é aquela campanha tão forte não, como bem tímido. Está bem tímido, doutor. Mas então, eu deveria ter... Então, e tem muitas pessoas que tiveram naquela época algumas sensações que pareciam ser de Covid e também tomaram para se precaverem, digamos assim, né, de alguma forma, esses medicamentos, né, que foram colocados mesmo, aí. Se você vê, por exemplo, a ivermectina, até hoje eles acabam dando, porque, na realidade... Qual que é a função da ivermectina? Ela é um vermífugo. Ela trata a verminose. Então, como esses indivíduos também caem muita resistência, ela pode, não que ela está atuando no vírus, mas ela pode ajudar do ponto de vista de prevenir que você tenha uma parasitose, alguma coisa assim. Entendi. Um detalhe importante. Eu já sou barbeiro há 10 anos de profissão. E me assustou nessa época. E passei vários clientes, veio até cliente da Itália aqui na época, em Campos, ficou aqui. E quando explodiu tudo isso, fiz testes, todos negativos. Que bom. E não sei dizer para você, não tomei, acho que Você tomei tomou as a doses, vacina? tomei. Você Depois tomou? já lá na frente, mas Eu não, doutor, eu tomei 2 doses, doutor. Eu não Tomei tomei 4. Eu não tomei nem a terceira e nem a quarta. Né? Mas aí eu vejo aqui também no município, né, isso a gente tem que destacar. Né? Existe pessoal aí da Secretaria de Saúde que eles passam, né, eles estão indo, né, nos estabelecimentos comerciais, atrás das pessoas. Né? Então, já vieram aqui também. Né? Então, eles estão com esse trabalho intensivo, e não é assim, uma vez por semana, não. Quase todos os dias tem a equipe, né, que passa aqui e vai pedindo a CPF. Eles não impõem, obviamente, para você tomar vacina, mas eles te orientam, que é importante. Né? Certo, Tiagão? Que maravilha hoje, hein? Doutor, que prazer. Ô, doutor, eu gostaria muito... Eu gostaria que o senhor retornasse, viu? Nós temos muito papo ainda. Eu vou tentar aí seguir as suas orientações. Vamos tentar, né, todos nós, aí, com relação a ter uma vida, digamos, mais saudável, né? Uma vida saudável, na verdade. Você tem que seguir o que eu chamo das 5 esferas da vida. Tem que estar em equilíbrio. Só que, de acordo com a faixa etária, você não tem o equilíbrio ideal. Mas nós atingimos uma maturidade quando as 5 esferas da vida estão em equilíbrio, que é a esfera do trabalho, a esfera dos amigos, a esfera da família, a esfera da saúde e a esfera da espiritualidade. Quando você tem tudo isso em equilíbrio, aí você vive bem. Ninguém é imortal. A única coisa certa que nós sabemos é que nós vamos morrer. Só que a gente quer prolongar isso o máximo possível com uma qualidade de vida boa, porque não adianta você viver 90 anos de idade e ficar totalmente fora do ar, entendeu? Então, e aí o segredo está nisso. Tá. Doutor, e para os pacientes, as pessoas que querem aí, ir ao consultório, tem alguém lá, tem os atendentes, tem algum telefone. Todo dia tem gente, né, lá no consultório. É só entrar em contato lá. A maioria do pessoal aqui sabe, conhece. Já conhece lá, né? É o consultório do Dr. Marco Aracaki, né? Que todo mundo Tanto vai. que ainda persiste o nome. Persiste, inclusive Clínica está no jornal. Está no jornal. Né? Tem lá, tribuneiros, olha, temos aqui o doutor. Que a gente podia fazer de homenagem para essa grande pessoa, grande amigo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Certo, Tiagão? Sérgio. Doutor, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Gostaria aí, é uma honra para nós aqui do TribunaCast tê-lo aqui. Espero que o senhor faça uma boa estadia mais uma vez na sua cidade belíssima, que é Campos do Jordão. E estamos aguardando os seus artigos, né? Sempre aí para o jornal. É um grande aprendizado para todos nós. Tribuneiros, ficamos por aqui com essa maravilhosa entrevista com o doutor Celso Amodeu, uma sumidade na área médica. Olha, se fosse você, procurava logo, antes de você sair feito um louco, jogar a bola aí no sítio, aí
encher o caneco aí, sair jogando bola aí, enfim. E não esqueça que todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos sempre aí um bate-papo especial com sempre Pessoas maravilhosas. especiais. Entre em contato lá, entre nas nossas plataformas digitais. YouTube, Spotify. Mande a sua mensagem, dê a sua dica, fala pra gente quem que você quer que a gente coloque aqui no TribunaCast aí, que a gente faz um corre e vamos que vamos, tribuneiros. Muito obrigado doutor, obrigado Tiagão, Douglas, um grande abraço e até a próxima.